Vocês conhecem a profundeza de Derinkuyu? Embarquemos a uma viagem ao subterrâneo turco. Sejam bem-vindos, exploradores, eu sou o Lucas e esse é o Mundo dos Mitos. Hoje, estamos explorando a misteriosa cidade subterrânea de Derinkuyu. Uma cidade subterrânea extraordinária sob a superfície da paisagem acidentada da Turquia. Prepare-se para uma jornada pela história, mito e lenda. Então, peguem um lugar, cliquem no botão de inscrição e vamos começar. Aninhada na região da Capadócia, encontra-se uma maravilha oculta, um labirinto subterrâneo envolto em história e intriga. Conheça Derinkuyu, uma cidade esculpida profundamente na terra, com mais de 2000 anos de idade. Imagine uma cidade onde casas, igrejas e mercados são esculpidos na própria rocha, uma maravilha de engenharia criada por mãos antigas. Conforme nos aventuramos mais fundo, nos deparamos com um labirinto de passagens estreitas e câmaras, cada uma revelando um vislumbre do passado. Essas câmaras subterrâneas já abrigaram milhares, oferecendo refúgio contra invasores e climas severos acima do solo. É um testemunho da resiliência e engenhosidade humana. Observe os dutos de ventilação intricados que forneciam ar fresco às profundezas abaixo, um testemunho das habilidades avançadas de engenharia de seus criadores. E espalhados por essas ruas subterrâneas estão vestígios da vida antiga, de cerâmica a prensas de óleo, cada um oferecendo um vislumbre das vidas diárias daqueles que um dia chamaram essa metrópole subterrânea de lar. Sua fundação. A cidade subterrânea de Derinkuyu remonta ao período bizantino na Turquia Central. É uma das muitas cidades subterrâneas da região da Capadócia, conhecida por sua paisagem única e história intrigante. Derinkuyu foi escavada nas profundezas da terra como um refúgio para os habitantes locais durante tempos de guerra e perseguição. A fundação de Derinkuyu é envolta em mistério, perdida nas brumas do tempo. De acordo com a tradição local e os contos transmitidos oralmente ao longo das gerações, a cidade subterrânea foi construída por uma civilização antiga, cujo nome e história foram quase que completamente esquecidos pelo curso implacável dos séculos. Disse que os antigos habitantes de Derinkuyu eram sábios e engenhosos, capazes de esculpir vastos corredores e câmaras nas profundezas da terra, utilizando apenas ferramentas rudimentares. Eles fundaram a cidade subterrânea como um refúgio contra as ameaças externas, sejam elas invasões de povos inimigos ou desastres naturais devastadores que assolavam a região. O motivo exato da fundação de Derinkuyu permanece obscuro, perdido nas sombras do passado. Alguns especulam que foi a necessidade de proteção que impulsionou os antigos habitantes a construir essa cidade subterrânea, enquanto outros sugerem que motivos religiosos ou até mesmo a busca por tesouros escondidos podem ter desempenhado um papel. No entanto, são apenas conjecturas, pois os registros escritos são escassos e fragmentados, deixando-nos apenas com as lendas e mitos transmitidos ao longo dos tempos. Assim, a fundação de Derinkuyu permanece um enigma, alimentando o fascínio e a especulação de todos aqueles que ouvem falar dessa cidade subterrânea. Povos que lá habitaram. Ao longo da história, várias civilizações e povos podem ter habitado a cidade subterrânea de Derinkuyu. É possível que ao longo dos séculos, Derinkuyu tenha servido como refúgio para diversos grupos étnicos e culturais que buscavam proteção contra conflitos ou perseguições. Pode ter sido um lugar de refúgio temporário para povos em fuga ou mesmo uma comunidade estável que escolheu viver permanentemente nas profundezas da terra. No entanto, sem registros escritos detalhados e com a natureza das histórias de Derinkuyu, é difícil determinar com precisão quem exatamente viveu lá ao longo da história. Uso ao longo do tempo. Ao longo da história, a cidade subterrânea de Derinkuyu pode ter sido usada para uma variedade de propósitos, refletindo as necessidades e circunstâncias das diferentes épocas e povos que a habitaram. Embora muitos detalhes tenham sido perdidos no tempo, as lendas e mitos oferecem algumas sugestões fascinantes sobre como Derinkuyu pode ter sido usada ao longo dos séculos. Uma das teorias mais comuns é que Derinkuyu foi usada como refúgio durante períodos de guerra e conflitos. As vastas galerias e câmaras subterrâneas ofereceriam proteção contra invasões e ataques de inimigos, permitindo que os habitantes se escondessem em segurança até que a ameaça passasse. A profundidade e o tamanho da cidade subterrânea sugerem que ela também pode ter sido usada como um local para armazenar alimentos, água e outros suprimentos essenciais. Isso garantiria que os habitantes tivessem acesso a recursos vitais durante situações de cerco ou escassez. Algumas lendas sugerem que Derinkuyu poderia ter sido usada para propósitos religiosos e cerimoniais. As amplas câmaras poderiam ter servido como locais de culto ou rituais, onde os antigos habitantes veneravam seus deuses e realizavam cerimônias importantes.
É possível que, em determinados momentos de sua história, Derinkuyu tenha sido habitada de forma mais permanente, com comunidades inteiras vivendo nas profundezas da terra. Esses habitantes podem ter construído residências, escolas e outras estruturas para atender às suas necessidades diárias. Atualmente, Derinkuyu é uma atração turística popular, oferecendo aos visitantes a oportunidade de explorar seus túneis e câmaras, e maravilhar-se com a engenhosidade e a engenharia avançada empregada em sua construção. Estrutura e design. O design da cidade subterrânea de Derinkuyu é uma maravilha da engenharia antiga. Esculpida em rocha maciça, a cidade possui vários níveis que se estendem a dezenas de metros abaixo da superfície. Os corredores estreitos e os quartos bem organizados indicam uma cuidadosa consideração pelo espaço e pela funcionalidade. Derinkuyu foi projetada para ser completamente autossuficiente, com poços de água, áreas de armazenamento de alimentos e até mesmo estábulos para animais. Sua engenharia avançada permitia que os habitantes vivessem confortavelmente sob a terra por longos períodos de tempo, protegidos dos elementos e de potenciais invasores. Possui vários níveis que vão até cerca de 85 metros abaixo da superfície, e é projetada para abrigar até 20.000 pessoas, incluindo suas casas, igrejas, salas de reunião, poços de ventilação e até mesmo um sistema de canalização de água. Conclusão. A cidade subterrânea de Derinkuyu é muito mais do que apenas uma curiosidade arqueológica. É um testemunho duradouro da capacidade da humanidade de se adaptar e prosperar em ambientes desafiadores. Sua história fascinante e sua engenharia impressionante continuam a inspirar e intrigar visitantes de todo o mundo. Ao emergirmos de volta à luz, ficamos com uma sensação de maravilha e admiração. Derinkuyu é um testemunho da resiliência da humanidade e do legado duradouro daqueles que vieram antes de nós. Se você gostou dessa história e quer mais conteúdo sobre mitologias, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Compartilhe suas reflexões nos comentários, e nos vemos no próximo vídeo.